Cidades do interior paulista estão no sufoco por falta de leitos de UTI para pacientes de Covid-19. O Brasil teve quase 3.000 mortes em 24 horas, um número assustador. O Brasil registra 18.909.037 casos confirmados e 528.540 mortes por coronavírus. O Brasil virou exemplo de como não lidar com a crise e um dos países que mais perdeu vidas durante a pandemia. Covid-19 é um vírus, é uma doença para não se ter. Como o vírus é respiratório, de baixo peso molecular, então quando alguém tosse, fala, espirra, né, simplesmente o ato de falar de um indivíduo infectado, né, há milhões de partículas virais vão ficar no ambiente e se você chega sem máscara e respira, é o suficiente para você se infectar. Ele é um vírus multissistêmico. Os principais órgãos que ele ataca é coração e cérebro, mas você vai encontrar o vírus no rim, no fígado, praticamente em todos os órgãos. Eu me lembro que eu estava no serviço, eu trabalhava no fórum na época, e daí todo mundo já estava comentando sobre o vírus, a doença. Só que eu nem imaginava, eu pensava, não vai ser grandes coisas, vai passar rapidinho. O último dia que eu fui foi na segunda-feira, me lembro que foi dia 17 de março, que eu fui lá no serviço presencialmente. E daí depois disso não voltei mais. Olha, por um lado nós estávamos bem assim entusiasmados, né, com o começo do bar, né, e assim desejando que as pessoas conhecessem, né, nosso trabalho, as nossas criações, né, com muito trabalho investido nisso. E por outro lado, assim, se deparando com as notícias, né, demanda assim de restrições, de pessoas que não podiam abrir, então foi bem complicado. Eles ligaram pra gente, outras pessoas receberam mensagem no WhatsApp falando que ia ficar 15 dias só sem aula. E daí eles não passaram nem atividade, nem dever de casa, prova, nada. A gente pensou que era tipo umas férias, né, de 15 dias só. A gente teve que quebrar muitos paradigmas para fazer o jornalismo durante a pandemia, né? A forma com que a gente vinha acostumado a lidar com o público, com as nossas fontes, com os nossos personagens, nas abordagens, isso teve que mudar muito. Os protocolos sanitários a gente teve que cumprir à risca, né? Todos, independentemente. Distanciamento, a questão de higienização das mãos, também dos equipamentos, né? A gente recebeu um arsenal de produtos químicos para fazer higienização dos equipamentos. E era cotidiano e de uma forma massiva. Nossa renda depende totalmente do bar, porém, tivemos que ter o segundo plano, né? Plano B, na verdade, para poder, se caso acontecesse de paralisar, de fechar, de bloquear, a gente tinha que manter, porque tem as contas para pagar, né? E aluguel, nós pagamos aluguel, enfim, tínhamos que continuar de alguma forma, né? Não só nós prejudicados, mas as pessoas também foram prejudicadas, né? Muitas pessoas foram perdendo emprego, foi fechando o comércio, foi aquela coisa assim bem complicada. Até hoje eu me lembro, eu fico até triste, porque no começo do ano era aquela coisa, terceiro ano, terceirão, colocava camisa, fez camisa, eu só usei a camisa por um mês no terceirão. E daí ia ter formatura, já estava fechando contrato com a empresa para fazer o evento, ia ter colação, e era aquela coisa, aquela expectativa, né? Eu vou viver o meu terceirão, vou fazer trote, fazer tudo, né? Que eu não fiz. Olha, o sentimento foi de muita preocupação, porém de coragem. Por quê? A gente tinha que caminhar, né? Claro que seguindo todos os protocolos, enfim.
e com muito medo também, não vou mentir para você, nós tivemos medo, né? Medo porque nunca vimos uma doença tão assim perigosa, né? E com medo de contaminação, enfim. Eu vi os primeiros pacientes morrerem com HIV. Então foi aterrorizante a chegada do HIV. E aprendi muito, né? Depois vi a questão da influenza também. Eu estava, na época, trabalhando em São Paulo, quando o surto de influenza, que foi muito parecido, o início do surto da influenza foi muito parecido com o surto da Covid-19, só que ninguém imaginava a proporção que a Covid-19 teria, né? Mesmo eu tendo visto essas duas infecções assolarem o Brasil e a humanidade, foi aterrorizante a Covid-19, porque a gente não sabia, continua não sabendo, na verdade, mas com o que a gente estava lutando. Quando eu fui diagnosticada que deu positivo, eu já liguei logo pro meu patrão, pedi para que eles fizessem o exame, né? Porque ele tem um monte de problema de saúde, eu até fiquei com medo e pedi para eles fazerem, né? Nos primeiros dias de sintoma eu tive enxaqueca, tive calafrio, uma febre assim, que eu acordei na cama e daí não era aquela febre assim externa, eu me tremia inteira, não conseguia nem mexer o corpo, eu ficava coberta e eu me tremia assim, não conseguia mexer porque doía tudo. Eu era uma pessoa que se cuidava muito, muito mesmo, ao extremo mesmo. E quando deu positivo eu fiquei, né, arrasada. Eu falei, mas vamos lá no posto, vamos fazer os tratamentos que tem que ser feito. Eu pensava que ia ficar com o pessoal de a idade mais, né, avançada. Nem pensava, mas aí com o tempo a gente viu, né, que jovens morrendo, até crianças. E daí foi batendo aquele medo, tanto que quando eu peguei eu fiquei assim nos primeiros dias um pouco abalada, né? Ficava com medo, aí eu tentava disfarçar para os meus pais, eu não falava nada. Lá no começo era assustador quando a gente via pessoas saudáveis, jovens, se infectarem e morrerem num curto espaço de tempo. Por outro lado, algumas pessoas idosas com múltiplas comorbidades se infectavam e acabavam sobrevivendo. Domingo, à noite, foi quando eu fui espirrar perfume, eu saí do banho, fui espirrar perfume e não senti o cheiro. Aí eu ficava de todo jeito assim, ó, cheirando e falava, gente, eu não tô sentindo. Aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, não tô sentindo o cheiro, eu passei perfume, não tô. Eu lavei o cabelo, passei um monte de creme, não tô sentindo o cheiro. Minha mãe falou, tá, mas vai comer, vamos ver, talvez pode ser só o nariz, né? Fui comer, não senti o cheiro, o gosto da comida. É muito complicado porque eu sou cardiopata, eu tenho CIV e é um risco, eu sou do grupo de risco. Tava com muita falta de ar e aí chegando em casa, né, dormi o resto da noite, dormi, de manhã eu já fui para procurar hospital para mim me internar, porque eu já não estava aguentando mais de falta de ar. Passei por vários hospitais, não tinha vaga, até mesmo pago, né? Não tinha vaga. E aí Deus usou, né? Ó, Deus entrando na vida da gente, né? Usou a vida do meu primo, né? Que ele é construtor, estava construindo ali a casa da dona do hospital do Nossa Senhora das Graças e ligou para ela e pediu, né? Implorou, né? Uma vaga para mim ali naquele hospital. E ali ela conseguiu, né? E eu acabei me internando. Tive 2 pacientes que morreram afogados. Eu digo afogado porque não conseguiam UTI, não conseguiam respirador. E como eu, vários outros colegas, né, tiveram pacientes assim. A situação mais crítica foi agora, entre fevereiro e março desse ano, né, que não havia mais vaga nenhuma em lugar nenhum, né, e as pessoas vindo pedir socorro pra gente na porta de uma UPA. Pra gente, cinegrafista e repórter. Eu olhava para a pessoa, eu não sabia o que responder. Eu posso te ajudar, mas eu posso tentar te ajudar falando que, né, é preciso fazer alguma coisa e tudo, mas eu não consigo abrir uma vaga para você. Então isso marcou muito.
Na hora que eu internei, fiz os exames, tudo, deu 40% do pulmão infectado, na hora que eu internei. E aí fiquei ali 3 dias no quarto de isolamento. Quando foi na madrugada do último dia, o enfermeiro foi fazer a higienização. E aí minha saturação começou a baixar muito. Eu não conseguia voltar. Foi a hora que o médico pediu para levar para UTI. Chegando ali naquele lugar, né? Eu só pedi para Deus, eu tenho um filho, preciso voltar. E ali na hora que me entubaram, eu já não vi mais nada. Meu pulmão chegou a 90% de comprometido. Os médicos desacreditavam da minha vida, do que eu podia fazer, né? Do que eu podia retornar, porque estava muito crítica a situação, né? Fui acordar depois de 23 dias. Eu falo que é muito real, muito louco esse negócio assim. A gente morre, né? Você morre e depois você fala, tô aqui. O jornalista que está na rua, como repórter de rua, externa, todos os dias, você quer sempre estar perto do fato. Você quer sempre estar perto do que está acontecendo. E quando veio a pandemia, a gente teve que se distanciar. Distanciar das pessoas, né? Como eu disse, das fontes, dos personagens, das histórias. E agora, com a pandemia, a gente está aprendendo a lidar com essa distância, né? Mas de uma forma que a gente possa fazer dessa distância algo que a gente consiga contar a história da melhor forma possível, aprender com ela, né? E transmitir isso para as pessoas que estão nos assistindo, recebendo a informação da melhor forma possível. Quando o assunto pandemia, todos os dias a gente ficava com o coração na mão. Um excesso de trabalho, o medo, né? Dias que não terminavam nunca, pacientes e pacientes para atender. E eu mesmo não tinha coragem de deixar para outro dia, porque eu pensava, eu posso estar adiantando ou retardando a doença nesse paciente. Então foi uma sobrecarga de trabalho, assim, difícil de suportar. Mas é nosso juramento, é a nossa profissão. Quando vem o isolamento, principalmente que não foi algo escolhido, né? Se a gente escolhe não sair de casa é uma coisa, né? Foi algo que foi imposto. Então, a gente tem que entrar em contato com as nossas dores, a gente tem que entrar em contato com a gente mesma. E a gente não é preparado para lidar com isso. E lidar sozinho fica muito mais difícil. Com isso, aumentaram os casos de ansiedade, de depressão e de compulsão. A comunicação nesse momento pandêmico, ele foi e é fundamental. Porque as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo. Nem as autoridades sabem o que está acontecendo. Então, se você não tem informação, né, você está alienado da vida, do mundo. Você precisa ter informação. Para as pessoas poderem se cuidar, para as pessoas poderem se prevenir, né, cuidarem das suas famílias e tudo, preservarem os seus empregos, a informação é essencial. Na pandemia, decretos municipais e estaduais proibiram a abertura de templos e também de igrejas. As igrejas tiveram missas e cultos, mas sem público, nas cidades e estados com decretos que proíbem atividades religiosas presenciais. Templos e igrejas ou qualquer outra nominação que se dê de ordem religiosa que evitem, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, missas, cultos, aglomerações, celebrações ou qualquer outro tipo de atividade.